sou a professora Silvia Togneri, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bíblia da FACASC. Estamos aqui para apresentar o tema do livro do mês da Bíblia deste ano. Sou Renato Sporat, também professor da área bíblica na FACASC e pastor emérito luterano. Olá, eu sou Celso Loraski, da Faculdade Católica de Santa Catarina. O Núcleo de Pesquisas e Estudos em Bíblia da Faculdade Católica de Santa Catarina apresenta este subsídio de estudos sobre o livro do mês da Bíblia, o livro do Deuteronômio. Nesse ano de 2020, no mês de setembro, dando continuidade aos temas já escolhidos anteriormente, para que nele nossos povos tenham vida, o lema desse ano é tirado do livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Abre tua mão para o teu irmão. Também nesse ano de 2020, damos início às comemorações dos 50 anos de instituição do mês da Bíblia no Brasil, quando em 1971, a partir de uma iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte, se iniciou a celebração do mês da Bíblia em setembro. Depois, a CNBB assumiu para todo o Brasil essa iniciativa, sendo assim, no mês de setembro, para todos os cristãos no Brasil, um tempo forte dedicado à Palavra de Deus. E a cada ano, a CNBB propõe um livro de estudo, dando então assim continuidade ao estabelecido no Concílio Vaticano II sobre a centralidade da Palavra de Deus na vida cristã. Também, no último domingo de setembro, celebramos o Dia da Bíblia, em lembrança da morte de São Jerônimo, que foi um grande estudioso da Bíblia e muito contribuiu para a tradução da Bíblia grega para a Bíblia na língua latina, para o latim. Assim, o mês da Bíblia ele tem alguns objetivos, entre eles, fazer com que possa acontecer um desenvolvimento de diferentes formas de presença da vida da Bíblia na evangelização e também que se criem subsídios para o estudo do livro do mês escolhido e também assim facilitar o diálogo criativo e transformador da Palavra de Deus com as pessoas, com a sociedade em geral. Como já anunciei, o livro deste ano escolhido é o livro do Deuteronômio. E o lema é abre tua mão para o teu irmão, para a tua irmã, que neste ano de 2020 vem muito bem a calhar quando inúmeras pessoas perderam suas fontes de renda e assim precisam da solidariedade e da caridade de outras. O livro do Deuteronômio nos apresenta uma riqueza de reflexões sobre questões morais, sobre questões jurídicas e também sobre questões éticas. E também ainda nos traz leis que lembram a relação de Deus com as pessoas e a relação para com o nosso próximo, lembrando o auxílio que precisamos dar, a atenção que precisa ser dada ao órfão, à viúva, ao pobre e ao estrangeiro. Nesse material que apresentamos, vídeo e texto escrito, peço que vocês leiam o texto escrito e façam a reflexão que nós propomos para você. Teremos a seguir a contribuição do professor pastor Renato Sporat, que vai nos ajudar a entender o contexto e o conteúdo do livro do Deuteronômio, e também do professor Celso Loraski, que vai nos ajudar a entender 9 pontos centrais do livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio é fruto da fé vivida por Israel em diversos contextos de sua história, desde o 7º até o 4º século a.C. O termo Deuteronômio significa segunda lei. Ganhou este título quando da
tradução da Bíblia hebraica para o grego em torno de 250 a.C. Trata-se mais de uma cópia atualizada da lei que deve ser lida e praticada desde o rei até o pai de família que precisa repassá-la para seus filhos. Os temas tratados no livro, centralização do culto, adoração exclusiva a Deus, anistia de dívidas, libertação de escravos e outros, revelam que a redação se deu numa época posterior aos acontecimentos relatados. O código e as falas são ambientadas no final dos 40 anos de caminhada após a saída do Egito, quando Israel está na iminência de finalmente pôr o pé na terra prometida. Moisés é o protagonista dessa lei atualizada, mas quem a elabora em seu nome é um grupo que vive no século VII, nas últimas décadas do reino de Judá. À época dessa edição do Código em Jerusalém, o reino do norte não existia mais. Os assírios o haviam destruído, arrasando sua capital em 721. Fugitivos do norte viviam há décadas em Judá e em Jerusalém. Tendo trazido de lá suas tradições, suas confissões de fé, coleções de ditos proféticos do tipo Amós e Oséias, enriqueceram as tradições próprias do sul, tradições legais, de culto e as tradições proféticas de Isaías e Miqueias. Formou-se aí esse grupo disposto a empenhar-se por reformas, mas os assírios mantinham sua mão de ferro sobre Judá com o apoio de uma elite em Jerusalém pró-assíria. Os pesados tributos deixaram para trás uma sociedade em Judá e Jerusalém com camadas de empobrecidos, endividados e pessoas injustiçadas sem terra e escravizadas. Ideias e costumes, cultos astrais, alianças e acordos impunham à força, fidelidade e submissão ao grande rei da Síria na sua capital em Nínive. Finalmente, essa dominação mostrava sinais de fraqueza. Depois de 7 décadas de presença do Império Assírio, Josias, rei em Jerusalém de 640 a 609, aproveita um momento de fragilidade e proclama a independência. Leiam essa história em 2 Reis 22 e 23. O rei ganhou apoio do grupo que quer romper com o jugo do império e suas consequências. É um grupo que conhece os instrumentos de opressão e sua linguagem, mas conhece também a sua própria tradição. A adoração exclusiva ao Deus de Israel que tira da escravidão e leva para a liberdade. O grupo anti-assírio, formado então de sacerdotes do templo, escriba da corte e de outras lideranças do povo do interior, e que contam com o aval até de uma profetisa, precisa quebrar essas alianças e esses acordos. Mas o que colocar em seu lugar? A aliança firmada exclusivamente com Deus de Israel. Dedicar todas as energias e todo o amor a esse único Deus e praticar sua vontade nas diferentes esferas da vida. O rei e seus pares exemplarmente renovam a aliança com Deus e se comprometem, junto com o povo, pôr em prática a lei atualizada e reelaborada como Código Deuteronômico. Não se aceita mais nenhuma aliança com o grande rei assírio e seus auxiliares, muito menos com seus deuses, como estava afirmado nos contratos. Todo culto estranho, a adoração exclusiva a Deus, trazido de fora como a religião astral, ou proveniente das próprias fileiras, como o sincretismo cananeu, tudo isso deverá ser abolido. Jerusalém é decretada como único lugar para celebrar a aliança com o Deus único, lugar para ler e ouvir o livro da lei. De lá deve ser proclamada a anistia de dívidas, que inaugura os novos tempos. Para preservar essa liberdade, a partir da aliança com Deus, leis foram elaboradas com o seguinte programa para Israel: um Deus,
um povo, um templo, um rei, uma terra e um profeta. Disso nasceu a primeira edição, o núcleo do atual livro do Deuteronômio. No exílio, acontece a segunda edição, para ajudar a entender a desgraça que se abateu sobre os judaítas deportados em 587. Os discursos motivadores acrescentados naquele momento apontam para o amor de Deus que presenteou Israel com a saída da escravidão e a entrada para a vida liberta na terra. Mas o povo pôs tudo a perder, desprezando essa oferta valiosa. À luz destas leis deuteronômicas, Israel terá que reconhecer que apenas ele é responsável pela história de desgraça descrita nos livros de Josué até Reis. A partir da segunda edição, os levitas tornam-se muito ativos no ensino e na aplicação desta lei chamado Deuteronômio. A terceira edição, após o retorno do exílio, no tempo de Esdras, em torno de 400 a.C., reforça-se que o Deuteronômio é o guia de fé e vida para a comunidade do Segundo Templo. Deste período, deve provir a proibição dos casamentos mistos entre judeus e pessoas dos povos vizinhos. O Deuteronômio se tornou a referência para o Israel tardio, e ajuda para a comunidade judaica de todos os tempos vencer os seus desafios. Olá, quero colocar alguns temas que nós encontramos no livro do Deuteronômio, sempre ligado ao grande objetivo de manter a identidade do povo de Deus. Um dos primeiros temas é o tema da memória, muito importante para que o povo permaneça unido, olhando para o passado, meditando sobre o que Deus revelou na história de Israel, procurando viver o presente na fidelidade à aliança que ele estabeleceu com esse povo. O livro de Deuteronômio também é considerado o livro da renovação da aliança. O segundo tema é o tema da libertação. Muitas vezes aparece a frase: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da casa da escravidão. Deus, então, gratuitamente liberta o povo, através de sua organização, em vista de uma terra onde corre leite e mel, uma terra de liberdade e de vida. O terceiro tema é o tema da palavra. A palavra é o próprio agir de Deus. Ao ouvir a palavra, ouve-se Deus. Por isso a insistência em ouvir. Ouça, Israel. O Senhor teu Deus é Yahvé. Que essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, sejam inculcadas em teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho. Deitado, isso é, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, o povo de Israel é convocado a viver, a prestar atenção à vontade de Deus manifesta através das suas palavras. O quarto tema é o tema do amor. É o amor gratuito de Deus para com o seu povo. Inclusive, a gente encontra essa frase em Deuteronômio. Se o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor dentre os povos. E foi por amor a vós que Deus vos escolheu. Portanto, esse amor gratuito de Deus deve ser correspondido com o amor gratuito entre os irmãos. Daí nasce, então, o quinto tema, o tema da comunidade. Israel
é convidado a se organizar de tal maneira em sociedade, a fim de que não haja ninguém que passe necessidade. É aqui, então, que o tema do mês da Bíblia é ressaltado. Se houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, não fecharás a mão para com esse teu irmão. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta na medida da sua necessidade. Portanto, essa passagem, especialmente para a nossa meditação nesse mês de setembro. O sexto tema é o tema da aliança. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. E ao meditar sobre esse tema, os redatores do livro do Deuteronômio ressaltam de que Deus não concluiu a aliança somente com os antepassados, mas conosco que estamos aqui, todos vivos, ressalta o livro. O sétimo tema é o tema da terra. A identidade do povo de Israel está intimamente relacionada com a posse da terra. Vivendo a vontade de Deus, através dos mandamentos que ele estabeleceu, a terra será abençoada. Produzirá os frutos necessários para a vida digna de todas as famílias de Israel. E é a partir desse tema, então, que vem também as normas do trabalho, do descanso no sábado, de pagar o salário digno a cada dia para o trabalhador. E o oitavo tema refere-se a atitudes ecológicas encontradas em Deuteronômio. As árvores, por exemplo, não podem ser destruídas com a pretensão de aumentar o território, a propriedade. Os pássaros, o ninho dos pássaros devem ser cuidados, os filhotes, o asno ou um boi caído à beira da estrada, mesmo que seja do vizinho, não sejam indiferentes, ergam-o, levantam-o. E o exercício da autoridade, o último tema que nós podemos encontrar em Deuteronômio. As autoridades citadas aí são juízes, escribas, sacerdotes, levitas, rei e profetas. Fundamentalmente, a orientação que é dada é que sejam fiéis à justiça, conforme estabelece o próprio Deus, que é Criador e Libertador. Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas, e nem aceitarás suborno, pois o suborno cega os olhos do sábio, falseia a casa do justo. Busca somente a justiça. Esses nove temas estão muito relacionados com o grande tema do mês da Bíblia, o amor ao próximo, e ao próximo necessitado. Abre tua mão para o teu irmão. Esse é o caminho da bênção, conforme vai falar lá no capítulo 28 em diante. Há o caminho da vida e o caminho da morte. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, prestando atenção especialmente nas necessidades do próximo, a bênção será garantida para todas as famílias.